Boa noite, meus irmãos. Eu sou o Norberto Peixoto. Estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, mais uma live de vídeo. Vamos ver aqui se já está aparecendo no... Já carregou aqui, né? Já está distribuindo no feed de notícias aí do Facebook. Boa noite, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, mais uma live de vídeo. Estávamos momentaneamente ausentes aí das lives por compromisso profissional. Boa noite, Simone Queiroz, Rose Rodrigues, Elisandra Silva, Gabriel Ângelo, Tenda de Umbanda Luz de Aruanda, de Goiânia. Um abraço, meu irmão Axé, lá para todos os irmãos. Simone Pese, boa noite. Álvaro Batalha, vocês digam aí de onde vocês estão falando, de qual estado a qual casa que a gente menciona. Vera Regina, boa noite, Vera. Evaldo Romão, nosso irmão, se eu não estou enganado, é de Campinas, é isso, né, Evaldo? Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí na noite de hoje. Mais uma live de vídeo. O Evandro Vec. Nós vamos falar aí sobre os caboclos desenvolvedores, feitiço em nome de Orixá, e vamos dialogar aqui. Eu espero que vocês façam perguntas aí, tragam questionamentos para a gente interagir, dividir saberes, né? Juliano Augusto Bueno, boa noite. Sou de Avaré, São Paulo. Boa noite, meu irmão Juliano Augusto Bueno. A Rosângela Biavati, de Caxias do Sul. Meus irmãos, olha só, quem compartilhar a nossa live, como vocês estão vendo aí do meu lado aqui, esquerdo, nós estaremos sorteando, a Livraria do Triângulo vai estar sorteando aí 3 exemplares do livro Reza Forte, recém-lançado aí pelas edições de Besouro Box. Ao final da live vai ser divulgado o perfil dos ganhadores e será encaminhado gratuitamente pelo correio para a residência dos mesmos. Então, aí, se você está assistindo a nossa live e compartilhá-la, você estará concorrendo aí ao sorteio de 3 livros Reza Forte, tá bom, meu irmão? Boa noite, Luísa Rodrigues de Santos, Denise Medeira. A gente faz um esquenta aqui, né, pessoal? Vai cumprimentando aqui antes de iniciar no tema, até o Facebook distribuir aí no feed de notícias, né? Maurício Salles, Ana Paula Luciano, Isaac Santos, Simone Queiroz, Glécia Neri, boa noite. Glécia, Adriano Lago. Mais uma live de vídeo, meus irmãos. Gabriel Ângelo, Pedro Luiz Freitas Calixto, Rafael Jaque, Luiz Paiva, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Norberto Peixoto. Quem compartilhar nossa live aí, olha aí, está concorrendo ao livro Reza Forte, que será enviado gratuitamente aí para o endereço dos 3 ganhadores. O perfil dos mesmos será publicado na fanpage Pérolas de Ramatiz, logo após. Você olha lá, vê se você ganhou e manda o endereço para nós, tá, pessoal? Elizabeth de Matos, Guilherme Guzmão, Daiane Bispo, Silva Malma. Legal. Terezinha Elismar Mendes. Vamos começar aqui devagar, né, pessoal? Hoje a gente vai ficar aí aproximadamente até as 9 horas da noite. Quem tiver paciência de aguentar Norberto Peixoto até lá, né? Meus irmãos, caboclos desenvolvedores. O que é isso, caboclos desenvolvedores? Antigamente se falava mais em caboclos desenvolvedores, hoje não se fala quase em Umbanda. Não se vê tanto falar. Antigamente, a expressão da mediunidade era mais natural, mais inequívoca, né? Início do século passado, até meados de década de 50, não se falava tanto em desenvolvimento mediúnico, ou escola de médiuns na Umbanda. O caboclo incorporava e o médium já saía aprendendo tudo com o caboclo, né? A maioria das casas, às vezes, já saía até trabalhando. Mas hoje,
em 2017, desde a década de 70, 80 para cá, isso vem se alterando, é diferente. O médium precisa ter um aprendizado no terreiro, um aprendizado prático, onde ele aprende a incorporar, a manifestar as entidades. Então, de uma maneira geral, nos centros de Umbanda, a grande maioria aí tem giras de desenvolvimento hoje. Ou um dia à parte, só para o desenvolvimento mediúnico, ou na própria gira pública, né? Após os trabalhos de caridade pública, se faz um momento de toque, de louvação, de chamada de linha para este aprendizado. Aos irmãos que estão chegando agora aí, boa noite a todos. Quem compartilhar a nossa live estará concorrendo ao sorteio de 3 exemplares do livro Reza Forte, que será encaminhado gratuitamente para a residência dos 3 ganhadores, uma promoção, uma ação da Livraria do Triângulo, tá, pessoal? Então, quanto aos caboclos desenvolvedores, nós temos que pensar o seguinte: as primeiras incorporações, de uma maneira geral, não é ainda o caboclo, o guia-chefe, pai de cabeça, né? O guia de frente que está se manifestando. Até porque o transe, a incorporação no início, ela é um pouco embrutecida. O médium está aprendendo, a catarse é um pouco mais intensa, né? E vocês já pararam para pensar que no plano astral também tem entidades que estão aprendendo a incorporar? Que os espíritos, guias, não nasceram sabendo incorporar nos seus médiuns? Assim como o médium tem a dificuldade de dar uma passividade adequada, o espírito guia do lado de lá também tem a necessidade de um tempo de aprendizado. Então, nesse momento de início de desenvolvimento mediúnico, o pai de cabeça, o guia-chefe, autoriza, né, que o caboclo desenvolvedor se achegue, se acoste no seu médium. Esses caboclos desenvolvedores, eles também estão em aprendizado, eles não sabem incorporar. Então, a manifestação, ela está sendo treinada, digamos assim, dos dois lados. E por que caboclo desenvolvedor estaria em aprendizado? Porque no início são as linhas de trabalho na Umbanda que preponderam mais, porque Xangô é caboclo, Ogum é caboclo, Oxóssi é caboclo. Aí nós já temos praticamente 50%, 60% das manifestações a nível de terreiro na Umbanda preponderam a forma de manifestação de caboclo. E muitas casas mais tradicionais não trabalham com a passividade ou a manifestação de Exu no desenvolvimento mediúnico. Os médios neófitos, iniciantes, não é permitido ainda a manifestação de Exu. Não é o caso do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, que o médium já entra desde o início manifestando Exu. Mas qual seria a necessidade, então, do médium passar esse período, esse estágio com esses caboclos desenvolvedores, até o guia-chefe se apropriar, tomar frente da sua mediunidade, ele vir e tomar conta do seu médium? Já respondo. Para quem está chegando agora, meus irmãos, boa noite, eu sou Norberto Peixoto. Compartilhe a nossa live. Vocês estão vendo a imagem do livro Reza Forte, aqui à minha esquerda, à direita de vocês que olham. Ao final da live, a Livraria do Triângulo irá sortear 3 exemplares e publicar na fanpage Pérola de Hermatismo o perfil dos 3 ganhadores, que será enviado gratuitamente para a residência de vocês que ganharem. Como é que eu faço para participar do sorteio? Basta compartilhar a live, tá, pessoal? Vai ficar registrado ali no painel do Facebook, e o pessoal da Livraria do Triângulo ali está a postos, a Sarita está ali a postos. Logo ao final da live ela vai fazer o sorteio. Voltando aos caboclos desenvolvedores, por quê, né? Qual é a necessidade desse período de estágio com esses caboclos que também estariam em aprendizado? Primeiro, um ajuste dos chakras. A vibração dos chakras, a frequência dos chakras do médium, ela é diferente da frequência dos chakras do corpo astral do guia-chefe ou das entidades
mentoras que estão destinadas a atuarem na sua mediunidade. Então há necessidade, num período, digamos assim, que a frequência do chakra do médium ela vai ter que se elevar, né, a ponto de conseguir ter um acasalamento, uma sintonia melhor com os chakras da entidade. Me perguntaram quais chakras o caboclo atua. O caboclo atua em todos os chakras. Porque caboclo de Xangô atua chakra cardíaco, laríngeo. O caboclo de Ogum também atua mais a nível de gástrico, esplênico. Todos os caboclos acabam ajustando todos os chakras. Se há transmissão de pensamento mente a mente, a mensagem do caboclo se faz reverberar no mental do médium, ele está atuando no chakra coronário e no chakra frontal. Então, se atua em todos os chakras. Obviamente que tem característica por linha, né? Os caboclos de Xangô, de Oxóssi, de Ogum e as outras linhas têm características próprias que vibram mais em um ou outro chakra, mas todos os chakras estão sendo trabalhados. Há necessidade do refinamento fluídico do corpo astral do médium, gente. Olha só que interessante, o nosso corpo astral, originalmente, ele exuda um fluido mais denso. Ao contrário do fluido do guia no astral, da entidade astralizada. Então nós temos que, primeiro, cuidar da nossa alimentação, ter uma alimentação moderada, principalmente dia de ingira. Cuidar do corpo é importante para que haja uma acomodação da vibração do médium com a vibração original do guia espiritual, mas não só do corpo. Temos que cuidar também da nossa casa mental, dos nossos pensamentos, melhorar o nosso pensamento, o nosso tônus mental para melhorar esta sintonia. Nada adianta cuidar só do corpo, ter uma alimentação moderada, por vezes ser até vegetariano, se você é maledicente, se você se deixa levar pela ira, se você é orgulhoso, você é vaidoso, toda emoção e sentimento negativo vai bloquear, né? Vai prejudicar a tua aproximação com a vibração original do teu guia de frente, teu guia-chefe. Isso tudo se trabalha nas enginas de desenvolvimento com os caboclos, desenvolvedores e demais entidades que ali comparecem. Eu estou falando principalmente no início da educação mediúnica, tá, pessoal? Ainda há uma apuração, uma decantação, né, energética dos corpos espirituais, o duplo etéreo e o corpo astral do médium. Ele precisa passar por uma decantação, um refinamento fluídico, vibratório, para que o acasalamento, né, a mecânica da incorporação aos moldes que se dá na Umbanda, que exige uma interpenetração fluídica mais intensa, ela seja adequada e equilibrada para uma manifestação positiva, sustentada, firme, que tenha serventia para os aconselhamentos espirituais. E as casas que têm chamadas e toque de louvações a Exu, desde o início do desenvolvimento mediúnico, contribuem bastante para refinamento da vibração original do médium, porque a vibração de Exu é a que mais se aproxima da vibração humana original. Eu sempre digo, no início o médium tem que limpar o carburador. Acho que nem existe mais carburador nos carros, né? Mas o médium tem que limpar o carburador está limpo, o motor funcionar adequadamente, ou seja, para o seu psiquismo, para a sua sintonia com o guia espiritual estar adequada. Eu sou Norberto Peixoto, boa noite, quem está chegando aí. Depois eu vou olhar as perguntas aqui, vou responder as perguntas aqui de vocês, tá, pessoal? Ainda não dá para me ler todas agora, mas boa noite a todos que estão chegando. Quem está chegando agora aí, compartilhar a nossa live, estará concorrendo ao livro Reza Forte, 3 exemplares, que será sorteado logo após o término da live, tá, pessoal? A Livraria do Triângulo, a Sarita está ali a postos, fará o sorteio, será o perfil dos ganhadores, será publicado na linha do tempo aqui da fanpage Pérolas do Ramatice, será enviado gratuitamente aí para o endereço dos ganhadores.
Bom, um assunto que é polêmico ainda, feitiço em nome do orixá. Eu deixei por último. Eu, particularmente, Norberto Peixoto, eu não me sinto melhor de quem quer que seja. Aqui também não queremos dar uma de moralista ou de querer ensinar quem quer que seja. Mas eu me entristeço profundamente quando eu vejo o nome dos orixás sendo usados para prometer feitiços e facilidades e trabalhos espirituais de forma negativa, né? Para prejudicar seres humanos, prejudicar pessoas. Hoje, com o aumento das lives de vídeo, existem transmissões, né, diárias de sacerdotes prometendo esses feitiços, publicamente, né, captando consulentes para os seus axés, num comércio de axé descarado, assim, sem ética nenhuma. Já existia no YouTube, já existia na TV paga para o canal, e agora com as lives isso se intensificou. E eu queria comentar isso para a nossa reflexão, não no sentido de pregar moral em quem quer que seja, dizer que é certo ou que é errado, mas para você, meu irmão, que é simpático ao nosso trabalho, você que apoia tudo que a gente faz e se identifica com a Umbanda que nós praticamos, que você seja também uma voz que reverbere para distinguir o que é ético, o que não é ético, o que é orixá, o que não é orixá. Feitiço em nome do orixá. Mas que tipo de feitiço? Olha, gente, adoçar o homem, a mulher que é o homem, deseja o homem, às vezes não é casado, então adoçar esse homem que ela deseja com Oxum. O homem deseja a mulher, quer sair com ela, pode ser casada, pode ser uma relação extraconjugal que ele quer ter. Então é prometido feitiço para esquentar a mulher, tornar a mulher mais fogosa com Iaçã. Quebrar inimigos com Ogum, quebrar pernas de inimigo, tirar inimigos, desafetos com Ogum. O Balaê, o Baloaê, o Mulu, e aqui no sul tem o sincretismo com Chapanã, causar doenças para desafetos, inimigos, vizinhos, enfim. Não vou nem falar de Exu, porque Exu é o que é mais invocado, né? Digamos assim, ao que hoje acaba sendo o mais fácil de ser utilizado, né, para feitiços e causar prejuízo ao ser humano e a outras pessoas. Os orixás, meus irmãos, os orixás são regentes, são senhores regentes dos elementos planetários. Então, os orixás são regentes do ar, da água, do fogo e da terra. Os orixás são equilibradores e mantenedores dos elementos e das forças da natureza que propiciam a vida e o equilíbrio da vida humana no planeta. Então nós temos orixás regentes do elemento ar, e o homem, na sua intenção mental, na sua vontade e desejo, pode invocar o ar e os orixás ligados ao elemento ar para sufocar outro, né? Para sufocar ou para causar um tufão na vida de alguém. Então o ar, nós respiramos e nos dá vida, mas ele também pode sufocar dependendo do desejo que o ser humano direciona para esse elemento, invocando o orixá regente desta força. A água mata a sede ou afoga, dependendo do desejo do ser humano. O fogo aquece ou queima. A terra nos dá o alimento ou ela cava a nossa cova para nós sermos enterrados. O desejo do ser humano, a vontade, a intenção, determina a ação dessas forças instintivas dos elementos e podem acionar as forças da natureza de forma negativa, destrutiva. Mas qual é o fundamento do orixá? Independente de denominação, Umbanda, Candomblé, Tambor de Minas, Batuque, Nação, Omolocô, qual é o fundamento do orixá e de onde veio esse fundamento? Existe uma ética? Sim,
existe uma ética, existe uma cosmovisão e uma origem. Existe uma cosmovisão e uma gênese de origem do orixá, que é a religião tradicional iorubá, que tem um balizamento da ética de Ifá, de Orunmilá, que é o orixá que ele faz a mediação com o Ludumare, com o Criador, e a partir daí, junto com Exu, com os demais orixás, para a terra, para os homens. Veja bem, meus irmãos, o que eu vou falar aqui. Na gênese, na cosmovisão da religião tradicional de origem, prestem bem atenção, o equilíbrio no Aie é a terra, o equilíbrio no Aie se mantém pela ação dos orixás. Mas o que desequilibra a nossa existência é o caráter do homem. O caráter do homem, quando ele é bom, ele tem a força do orixá equilibradora, sustentadora na sua vida, que vai lhe dar um axé bom, que vai lhe dar saúde, abertura de caminhos para realizações, abundância e prosperidade. Agora, o caráter, quando é ruim, fecha a ação do orixá e abre o poder de realização das forças negativas, que os babalaôs chamam de ajoguns, forças negativas da natureza, que têm uma interferência, uma ação de espíritos de mau caráter, de baixa envergadura espiritual, que agem enfeixado nessas forças negativas da natureza, que eles dizem que são os ajoguns, que o mau caráter do homem aciona essas forças. Se o orixá, originalmente, na gênese, na cosmovisão de origem, ele é equilibrador do ser humano, ele causa saúde, ele causa equilíbrio, discernimento, clareza mental, não é possível que a invocação do homem, seja que sacerdote for, consiga fazer com que o orixá prejudique quem quer que seja e desequilibre a sua vida. Pelo contrário, quando o homem, na sua intenção, invoca essas forças, ele demonstra um caráter precário, frágil e aciona as forças negativas, os ajoguns, que vêm com espíritos quiumbas, que se fazem agir como sendo orixás. Então eu posso invocar um orixá com uma intenção que não é de um bom caráter, movido com uma ética, que eu vou estar abrindo portais dos ajoguns ou forças negativas e direcionar essa força contra o meu inimigo, contra o meu desafeto, a favor daquele que é objeto do meu amor, do meu desejo, que eu quero abafar, que eu quero adoçar, que eu quero dominar, que eu quero subjugar. Então, a ética africana, que se liga à religião tradicional iorubá, ela não admite que o orixá prejudique um ser humano através da intenção mental do mau caráter do homem. É o contrário, se afasta do poder de realização do orixá. Então existe sim uma ética, não é uma religião aética onde tudo se pode, onde tudo se faz. E notadamente a ação do orixá do Orum para o Aie se dá baseado no seguinte fator, que ele é fundamental, que é quando numa comunidade um não está bem, o todo também não está. Quando o todo não está bem, um indivíduo também não estará. Há que se ter um equilíbrio entre o indivíduo e o coletivo para o poder de realização do orixá e redistribuição da sua força, do seu axé, está sendo insetado, trazendo equilíbrio, saúde, discernimento, harmonia, serenidade nas nossas relações pessoais, afetividade e principalmente pela elevação do nosso caráter e da comunidade e das comunidades para a sociedade como um todo. Então, meus irmãos, é o que eu tenho para dizer em relação a feitiços em nome de orixá.
é que não é o orixá que responde. Há uma ação desequilibradora por um mau caráter, uma má intenção de prejudicar alguém. Esse caráter, né, baixo, ele aciona a força de realização dos ajoguns, forças da natureza negativas, e a partir daí espíritos, quiumbas, entidades do astral afinizadas com essa invocação, com esses pedidos e rogativas de prejudicar outra pessoa, outro ser humano. A invocação dos orixás e dos elementos aos quais eles regem não se dá para prejudicar outra pessoa ou desequilibrar quem quer que seja. O orixá não responde dentro da cosmovisão de origem, da gênese de origem africana da religião tradicional iorubá. Isso não procede. É a força mental do operador, do mago, do sacerdote e da sua intenção que vai determinar se é o orixá que vai responder ou se são os ajoguns e espíritos malévolos afinizados com um mau caráter que responderão. Eu sou o Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Obrigado, meu irmão, por você estar com a gente. Quem compartilhar a nossa live poderá ganhar o livro Reza Forte, que será sorteado logo após o final da live. Será enviado gratuitamente para a residência dos 3 ganhadores, serão 3 exemplares. Logo após o término da live, será publicado aqui na linha do tempo da fanpage Pérolas de Ramatiz. O pessoal da livraria está ali a postos. Logo ao término da live. Vamos abrir para perguntas? Meus irmãos, façam perguntas. Eu não quero que isso aqui vire um monólogo. Estou à disposição de vocês. Nós estamos com 25 minutos de live. Podemos ficar até aqui a meia hora. Eu espero que vocês façam perguntas. Osmarina Cine, boa noite. Como posso saber as cores das guias dos orixás? Fale com o seu dirigente, minha irmã, com o seu babalorixá, se você frequenta um terreiro, tá bom? Obrigado aí pela sua pergunta. Gabriel Bonilha, Silvana Macedo, Real do Nascimento, boa noite. Estou esperando perguntas aqui, meus irmãos, façam perguntas. Eu estava aqui na parte expositiva, né? Vamos ver se eu vejo aqui algumas perguntas. Alessandra Lemos, explica para nós o porquê que para alguns é necessária a utilização de sangue em alguns fundamentos. A energia dos orixás é tão sutil, diferença da energia animal. Alessandra, isso é tradição. Em África, antigamente, se oferecia, né, o que se tinha de melhor na lavoura, na pecuária, né, aquilo que se comia de melhor para os orixás. Este fundamento não prepondera na Umbanda, tá, minha irmã? Mas nas religiões tradicionais da diáspora africana no Brasil. Nós, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, não utilizamos esse elemento para a louvação aos orixás. Respeitamos quem assim o faz, não temos assim senso de valor, né, para julgar a utilização de qualquer elemento em ritos para os orixás. O que a gente sempre orienta, que a gente sempre diga para observar se a intenção do sacerdote é de bom caráter e se ela objetiva o bem ao próximo, a elevação, a espiritualidade, a harmonia coletiva. Obrigado aí pelo seu comentário. Rodrigo Dione, vamos ver aqui se eu leio a pergunta do Rodrigo aqui. Eu tive uma passagem pelo candomblé, mas fiquei até o 6º ano e saí da casa. Você acha que devo procurar outra casa para cumprir o 7? Ou o que passou, passou e foi aquilo que tinha que passar apenas? Rodrigo Dione, meu irmão, a sua consciência que vai ter que dizer qual é o seu caminho. O que eu digo sempre é não fazer as coisas por obrigação, por receio de punição. Porque o orixá não pune, o orixá não causa sofrimento, o orixá
não quer que a nossa vida ande para trás, o orixá não nos prejudica. Agora você tem que refletir, pensar quais são os seus caminhos, com a sua espiritualidade, aquilo que o seu ori vai lhe indicar. E se você tem afinidade com os ritos e os elementos utilizados no candomblé, com a liturgia do candomblé. Aí essa resposta é de fórum íntimo, tá, meu irmão? Você tem que dizer, reconhecer em você qual o seu caminho. A devoção para o orixá, ela é universal. O orixá vai sempre te acompanhar na tua fé, na tua devoção, no teu amor, que tu lida com esse sagrado, com essa espiritualidade. Tá certo, Rodrigo? Obrigado aí pelo seu comentário. A Rosângela Oliveira. Boa noite. Eu já fui de uma casa e pedi licença, mas me falaram que tem que voltar e trabalhar. Mas eu sou muito desconfiada ou um medo de trabalhar. Rosângela Oliveira, você não deve trabalhar na mediunidade, eu acredito, por obrigação, por pressão, por dizer que você tem que trabalhar, que o seu guia quer, ou que o orixá quer, que você é obrigado. Não é este o caminho. Você deve trabalhar na sua mediunidade pelo seu coração, pela sua consciência, pela percepção daquilo que você vai ser instrumento de luz, instrumento de auxílio, instrumento de aconselhamento, de ajudar. Agora, você tem que perder o medo, né? O medo do desconhecido, o medo da mediunidade, adquirir mais confiança, viu, minha irmã? E realmente ver no seu coração o que a sua consciência te indica, tá certo? Obrigado, tá? Silvana Macedo, Real do Nascimento, ela está dizendo o seguinte: quando somos desenvolvidos em centros de umbanda pura, teremos problemas se for para um centro de umbanda com fundamento de candomblé misturado? Silvana Macedo, Real do Nascimento. Qual é a umbanda pura? Qual é a umbanda pura? É a umbanda do Zélio de Moraes? É a umbanda Molocô? É umbanda sagrada? É umbanda tradicional? É umbanda esotérica? É umbanda traçada? É umbanda cruzada? É umbanda oriental? Quantas umbandas existem? O elemento de rito, Silvana, não determina o caráter. Uma casa pode-se dizer de umbanda pura, e não existir uma boa intenção na sua direção de trabalho e na sua comunidade. Então, perceba se naquele sacerdote, se naquela comunidade existe um bom caráter e se as ações, as intenções são para o melhoramento espiritual, para a elevação, para o auxílio, dentro de uma ética com a devoção dos orixás. Tá, minha irmã? Se o seu caminho é a umbanda, observe isto, o caráter, a ética, como é aquela comunidade, frequente assistência, observe, abstraia de classificações, observe a vibração, o caráter e as intenções que preponderam na comunidade, tá bom, minha irmã? Obrigado pelo seu comentário. Davidson Vitor, boa noite. Reparei em algumas casas que já visitei que são muito poucos os filhos de Nanã. Há algum fundamento que explique isso? Me corrija se eu estiver errado, porque é uma constante que reparei nas casas que visitei e, portanto, não posso falar de modo geral. Davidson Vitor, é verdade isso. Tanto nos candomblés como nas umbandas, é um orixá que ele tem pouca expressão na manifestação, e até porque Nanã ela foi sincretizada. Inicialmente ela não era da religião tradicional da Irubalândia, do Império Iorubá, e ela foi absorvida naquelas disputas territoriais, né? O Pierre Verger explica bem a nação de Nanã, o culto de Nanã em África, e o que eu posso dizer é que é uma energia, uma vibração muito sutil, que ela exige todo um preparo, todo um refinamento vibratório fluídico do médium, e a percepção e a manifestação
da vibração e do falangeiro de Nanã, ela é bem sutil, bem delicada. Por isso, talvez, que não se veja tanto nos terreiros a manifestação do orixá Nanã, ou das falangeiras de Nanã, ou filhos de Nanã. Nós, especialmente, temos um apreço, um respeito muito grande por Nanã, e é um dos orixás de fundamento da nossa casa, desde a sua fundação. Obrigado, Davidson, Vitor, aí pelo seu comentário. Ariovaldo Romão, as imagens das entidades de um médium, ao fazer a passagem, devem ser despachadas? Na visão de Norberto Peixoto? Veja bem, meu irmão, depende da orientação que os guias deixaram, da orientação daquele médium. No meu entendimento, se aquela imagem ela tem uma serventia dentro de um culto coletivo, para ela ser olhada, para ela servir de um ponto focal nosso de concentração, e ela vai contribuir na nossa liturgia, vai encantar o nosso congá, por que não mantê-la? Agora, se ela teve uma orientação do guia, do mentor, em relação ao seu médium, e ela tem alguma especificidade com ele dar com o ori do médium, que remete só àquele médium, algum apronte, alguma consagração que era só para aquele médium, aí tem que se rever, se avaliar realmente, cada caso é um caso. De uma maneira geral, eu não vejo, não teria porquê, se a imagem é bonita, se a imagem pode ser usada numa liturgia, não teria porquê. Até num altar doméstico, temos irmãos nossos que têm um altar em casa para suas orações, por que não utilizar, ou ela continuar sendo um ponto nosso de apoio, de reza, de oração, não é verdade? Obrigado, Ariovaldo Romão, aí pelo seu comentário. Meus irmãos, quem compartilhar aí a live, estará concorrendo a 3 exemplares aí do livro Reza Forte, lançamento pela Edições Besouro Box, estará sendo enviado para o endereço dos 3 ganhadores. Logo após o tema da live, o pessoal da Livraria do Triângulo vai fazer um post aí divulgando o perfil dos 3 ganhadores, tá certo? Obrigado aí, meus irmãos. Por que a maior parte, Ana, por que a maior parte dos médiuns de comparação são médiuns conscientes? Ana, porque a mediunidade hoje está sendo consciente. Os egos que reencarnaram da década de 70, 80 para cá, notadamente, vêm sensibilizados no seu corpo astral, no seu ori, para a mediunidade consciente e prepondera hoje no mediunismo, independente de ser umbanda, independente de denominação espírita ou não, no mediunismo que lida com a mediunidade, no intercâmbio com o plano astral, com entidades, com consciências que habitam o plano astral, prepondera a mediunidade consciente. Tá certo, minha irmã? Obrigado aí pelo seu comentário. O André Rodrigues de Azevedo que fez uma pergunta, vamos ver se eu consigo olhar a pergunta do André, porque ela ficou meio comprida e eu puxou aqui para baixo. André Rodrigues de Azevedo, obrigado, André, pela sua pergunta. Quando um médium incorpora um caboclo, qual o chakra ou os chakras desse médium será irradiado e influenciado por essa incorporação? Desse espírito que se reveste ao roupagem fluídica de índio. André Rodrigues de Azevedo, eu respondi logo no início da live, acho que você não estava assistindo. Veja bem, os caboclos trabalham em todos os chakras, meu irmão. Todos os chakras. Vamos pegar um caboclo de Oxóssi, que vibra no chakra esplênico, no chakra básico e no chakra gástrico com mais intensidade, pela necessidade que tem essa linha de maior doação de ectoplasma. Mas no momento que há uma comunicação, no momento que um pensamento, uma mensagem do caboclo se aloja na casa mental do médium, ele está vibrando, ele está ajustando o chakra coronário, o chakra frontal e o chakra laríngeo. Então, os caboclos acabam, e aí teríamos caboclo de Xangô, caboclo de Ogum, eles acabam atuando em todos os chakras com maior ou menor intensidade, tá certo? Meu irmão André Rodrigues de Azevedo, obviamente que dependendo da linha do caboclo, ele vai atuar com mais intensidade nos chakras inferiores, gástrico, esplênico e básico, ou nos chakras superiores, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário, tá certo? Obrigado aí, meu irmão, pelo seu comentário. Evandro Vec,
Ótimos esclarecimentos sobre a incorporação. Eles servem também para o transe anímico de possessão, conhecido popularmente por incorporação do orixá. Evandro Vec, a manifestação anímica do orixá, ela tem características diferentes do desenvolvimento mediúnico da Umbanda com entidades astralizadas. O transe anímico, ele acontece de forma espontânea, inequívoca, não precisa ter uma entidade de fora vibrando no médium para ele ter um transe anímico com o orixá. Claro está que na irradiação do orixá, vamos falar por dentro da Umbanda, sempre tem entidades espirituais, consciências astralizadas, atuando em fechada junto com a irradiação do orixá. Então, eu vou te dar um exemplo que acontece por vezes. Um transe anímico de Oxum. As caboclas das águas estão irradiando a médium, ou o médium, e o médium está num transe anímico com a performance gestual, com um movimento corporal, como se fosse um Oxum, à beira de uma cachoeira, olhando o abebé, se olhando no espelho, lavando os cabelos, naquele movimento característico. Então, há a conjunção do transe anímico com o mediúnico. Quem tem clarevidência, quem tem destreza em manejo no desenvolvimento e no mediunismo de terreiro, observa isso e vê isso com naturalidade. Mas, de regra, o que eu falei vale para o desenvolvimento mediúnico na Umbanda a nível de incorporação com entidades astralizadas. Tá bom, Evandro Vec? Obrigado, meu querido. Um grande abraço aí para você, tá certo? A Fernanda Thaís. Boa noite, Norberto. Gostaria de saber se você conhece o Caboclo Tupã. Ele não é muito de conversa, gostaria de saber que falange dele e sua história. Tem algum material? Não tenho, Fernanda Thaís. Caboclo Tupã, não poderia te dizer nada. Se você incorpora o Caboclo Tupã, tenta refinar o transe e perceber aquilo que a entidade quer te passar. Não te impressiona com histórias que estão aí no Google, pela internet, tá bom? De uma maneira geral, as entidades elas são muito discretas em contar suas histórias de vidas passadas. Se for de interesse coletivo e para o bem geral, às vezes elas passam algumas histórias para nós. Procure refinar a tua sintonia, o teu senso de percepção com a entidade, direcionar o teu coração, o teu mental para o aconselhamento, servir ao próximo, que eu tenho certeza, se você tiver merecimento, o caboclo vai te contar a história dele, alguma coisa de onde ele veio, o que ele liga ele com você, tá certo? Obrigado, Fernanda, aí, pelo seu comentário, tá bom? Marciana da Silva, Norberto, é verdadeiro você ter que firmar ponto de Exu, que você trabalha na casa em que você está trabalhando? Ai, não entendi a tua pergunta, Marciana da Silva. Se é verdadeiro ter que firmar ponto de Exu? Sim, é verdadeiro. Se você trabalha com Exu, vai trabalhar com Exu na casa que você faz parte, tem que firmar, sim. Não só o ponto cantado, ponto riscado e outros ritos e liturgias, né, de aprendizado e de firmeza na manifestação. Tá certo, Marciano? Obrigado pelo seu comentário. Felipe Stein, um grande abraço, Norberto, e a todos do Triângulo da Fraternidade. Como sempre, muitas boas suas. Obrigado, Felipe. Um abraço para você. Rodrigo Dione, o próprio médium pode sentir nele mesmo e buscar um egum encostado nele e seus próprios guias encaminhar essa entidade? Sim, pode, Rodrigo. Quantas vezes o médium chega no terreiro e ele está com o egum acostado, às vezes foi o caboclo que colocou para esse coitado desse egum absorver um pouquinho de fluido animal, se fortalecer, né? Sair daquele estado de perturbação e na hora da engira, que firma a abertura, firma a incorporação, essa entidade é levantada e é levada para o mundo astral. É o que nós chamamos de puxada, e a puxada às vezes não precisa ser intencional. Isso acontece, tá, meu irmão? O médium de terreiro vira e mexe. De regra, não é algo incomum ele chegar com um carrego de egum, trazendo na sua aura, na sua psicosfera,
para o dia de trabalho, e isso é levantado na abertura de Engira. Faz parte, meu irmão, da caridade no mediunismo de Umbanda. Obrigado aí pelo seu comentário. Simone Queiroz. Da mesma forma que há caboclos de desenvolvimento mediúnico para ajudar no acoplamento e limpeza dos chakras, há também da mesma forma em outras linhas? Sim, Simone, há sim de outras linhas. Mas o que acontece? O caboclo, no início do desenvolvimento, ele faz o trabalho principal. Imagine você que você tem que fazer um jardim numa picada de mata, que o matagal está alto. Você vai ter que ir lá, entrar de facão, limpar esse jardim, baixar esse mato, né? Deixar arrumado, para daí o jardineiro especializado, dependendo do tipo de flor, dependendo do tipo de erva, de folha, vem plantar nesse solo. Então o caboclo, o desenvolvedor, é esse primeiro jardineiro que vem abrir a picada na mata fechada para que o jardineiro venha depois, os outros jardineiros venham depois tratar desse solo, tratar desse jardim, que é o médium. Obrigado aí pelo seu comentário, tá bom? Carlos Otávio Santos. Deixa eu ver aqui o Carlos Otávio, porque... Ok, o Carlos Otávio Santos de Ubatuba. Boa noite, meu irmão. Fui iniciado por Oxóssi, caboclo 7 flechas da mata, mas o caboclo Ogum Beramar também se apresenta forte. Minha intuição me diz que sou filho de Ogum. Pode isso, meu irmão? Pode, Carlos Otávio, pode. Você pode ter sido iniciado com um caboclo de Oxóssi, você pode receber um flecheiro de Oxóssi, você pode dar consulta com um flecheiro de Oxóssi e o teu Eredá, teu Ori, ser de frente com de Ogum, está cruzado com Oxóssi, até porque Oxóssi e Ogum têm atributos, existem desdobramentos muito similares, muito próximos. Ogum Rompimato, por exemplo, é próximo de Oxóssi. Então, são vibrações afins em muitos atributos, plenamente natural, tá certo, Carlos Otávio Santos? Obrigado aí pelo seu comentário. Josélia Gomes Rocha, eu fui criada na Umbanda, que não cultiva Exu, mas fui em outro lugar e disseram que eu teria que tratar de Exu, mas não gostaria de tratar. Aí a pergunta, se me prejudica, posso sofrer, Josélia? Você não é obrigado a tratar Exu, você não é obrigado a tratar nenhum orixá, nenhuma entidade, nenhum espírito. Você tem que fazê-lo de coração, você tem que fazê-lo com amor. Não se deixe levar por esse tipo de orientação que traz uma obrigação. E o que representa tratar Exu? Tratar Exu é você ter ética. Ele que é o guardião da casa de Oxalá. Ele que é o guardião da encruzilhada na frente da casa de Oxalá, que é o pai da ética. Tratar Exu é você ter um senso de equilíbrio, de organização do individual para coletivo. Porque Exu é o grande organizador do caos, ele é o grande mensageiro, o grande comunicador. Você trata Exu bem quando você respeita as minorias, quando você respeita o equilíbrio na coletividade, você trata Exu bem quando você tenta ter uma conduta ética incondicional com o orixá como força equilibradora e sustentadora de nossas vidas em terra. Tá bom, Josélia? No olhar de Norberto Peixoto. Obrigado aí, minha irmã, pelo seu comentário. Guilherme Guzmão, deixa eu tomar aqui uma água. Na Umbanda encontrei respostas, acolhimento e identificação. Sigo meu processo de melhoramento íntimo, pretendo morar fora do Brasil, como continuar o processo? Abraço fraterno. Veja bem, Guzmão, provavelmente fora do Brasil você vai ter dificuldade de encontrar um terreiro. Você pode, de tempo em tempo, que você vier no Brasil, frequentar o seu terreiro de origem. Você pode continuar fazendo as suas orações, indo nos pontos de força da natureza, se energizando com o orixá, com seus guias, tentando sempre, dia a dia, ser um ser humano melhor, mais ético, de que o seu esforço no seu trabalho, independente do local que você esteja, ele seja digno de você ser um mensageiro e um receptor
dos seus guias e dos orixás que te irradiam, tá bom, meu irmão? Que você tenha sucesso no seu empreendimento, na sua viagem. Quem sabe não faz parte da consolidação desse teu ciclo profissional para mais adiante você poder se dedicar no terreiro com mais afinco, com mais tranquilidade, com mais independência financeira, econômica e emocional. Obrigado, Guilherme, pelo seu comentário. Daniela Cury. O estudo é ter o conhecimento da Umbanda, desenrola muitas dúvidas e medos. Ter conhecimento e olhar questionador, sem ferir o respeito pelo conhecimento do outro, é um dos meios pelo amor à Umbanda e todas as suas tradições e casos. Perfeito, Daniela Cury. A gente tenta ter um respeito incondicional a todas as formas de manifestação do sagrado. Obrigado pelo seu comentário. Boa noite, Norberto. Axé. É possível ter um orixá de frente na Umbanda e outro no Candomblé? Abraços aqui de Presidente Prudente. Olha, meu irmão, eu não sou do Candomblé. Eu não posso responder pelo Candomblé. Eu posso responder pela Umbanda. E pela Umbanda que a gente vivencia. O Eledá, né? Compõe a nossa coroa mediúnica com nossos guias espirituais e orixá é um só. Então, se meu orixá de frente é o Oxóssi, ele vai ser o Oxóssi na minha encarnação, desde que eu nasci até eu desencarnar, seja em que doutrina eu estiver. O que pode acontecer é de você sair da Umbanda e ir para um outro axé, para uma outra casa, às vezes não precisa ser necessariamente de Candomblé, pode ser uma outra casa de Umbanda, e darem uma leitura, fazerem um levantamento diferente, tá? Mas, de regra, se teu orixá de frente a um, ele vai ser um o resto da vida. Não tem esse negócio dele ser um na Umbanda, ser outro no Candomblé, ser outro no Tambor de Minas, ser outro no Molocô. Tá bom, meu irmão? O orixá compõe teu Eledá, tua coroa mediúnica, e aquele que é de frente, desde o teu nascimento até o teu desencarne. Obrigado aí, Kelly, pela sua pergunta. A Osmarina Assine. Meus irmãos, reza forte, compartilha aí, ainda dá tempo, serão sorteados 3 exemplares ao final da nossa live, que será enviado gratuitamente para o endereço dos ganhadores. O perfil dos 3 ganhadores será publicado na linha do tempo da fanpage Pérolas de Ramatiz ao final da live. Você dá uma olhadinha lá, atualiza a página, dá uma olhadinha se você foi um dos ganhadores, tem que mandar o endereço aí para o pessoal da livraria, tá bom, pessoal? Qual a diferença de Umbanda cruzada, Nagô e kardecista? Olha, é Kelly Garcia. Umbanda cruzada já está dizendo, ou traçada, né? Ela é Umbanda e pode ser nação junto, por exemplo, né? Pode ser Umbanda e pode ser Candomblé junto. Enfim, a Nagô, a Umbanda Nagô. Qual seria a Umbanda Nagô? Ou a nação Nagô? Eu acho que seria a nação Nagô. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, não é o preponderante, mas tem uma nação que se chama Nagô. Nagô remete à religião tradicional Iorubá que veio de África, né? E Umbanda kardecista, talvez que tenha como base a codificação de Kardec para estudo, né? O Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese, né? De Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu particularmente entendo que há uma Umbanda só, no seu núcleo central. A partir daí, na sua periferia, várias e diversas formas de expressão da Umbanda que se aproximam de cada comunidade. Independente de nome, de denominação, o que importa é que cada comunidade tenha um robustecido a ética, o caráter individual e coletivo, o esforço em conjunto de todos que ali se reúnem para o melhoramento do ser humano individual e coletivamente. Tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário, Kelly. Léo Camacho. Sou dirigente de uma casa de Umbanda há 10 anos, apesar de pouca idade. Gostaria de perguntar a respeito da ingratidão que se acomete aos dirigentes pelos filhos de fé que passam pelo chão e nunca mais voltam. Léo Camacho, isso faz parte. Esse ir e vir faz parte, meu irmão, você vai ter que se acostumar com isso. Pensa a comunidade ao axé, ao terreiro,
nós temos também médiuns que não têm essa identidade e às vezes por qualquer motivo eles acabam saindo. Então não encare isso como ingratidão, encare que isso faz parte do comportamento humano e que o dirigente tem que aprender a conviver com isso sem se abalar, tá bom, meu irmão? O importante é que aqueles que estão com você, estão na corrente, que você abrace-os, que você seja solidário com eles, ético, respeitoso, o tempo que eles estiverem com você. Depois que eles não estiverem mais, aí é o livre-arbítrio, são os passos, são os caminhos de cada um deles, tá certo? Obrigado aí, Léo, pelo seu comentário. Antônio Carlos dos Santos Alba. Como explicar, ver ou ouvir pessoas... rapaz, eu não entendi aqui. Vamos ver uma coisa aqui. Desculpe, Antônio Carlos dos Santos, um abraço, querido. Eu não entendi sua pergunta, tá? Então nem vou ler. Obrigado, tá? Júnior Couto Valdir. Júnior Couto Valdir. Tem uma pergunta que me acompanha há muito tempo. Eu incorporo meus caboclos e também os Exus. Mas na nação sou de Oxalá. Sinto toda a vibração desse orixá, mas não a incorporação. Júnior Couto Valdir, converse com o seu babalorixá ou a sua ialorixá da nação. O que está faltando para você expressar, manifestar essa força? Eu não vou conseguir te responder aqui, tá bom, meu irmão? Converse com o seu babá, com a sua iá, troque uma ideia com ele, veja se há necessidade de fazer um preceito, um obori específico, algum fundamento direcionado para reforço do seu Eledá, dentro do seu processo iniciático aí na nação, tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário. A Larissa da Demarco fez uma pergunta grande aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Vi uma postagem que falava sobre a reencarnação de Ramatiz. Gostaria de saber se estamos passando por reciclagens terrenas a ponto de futuramente estarmos em um mundo melhor. Os espíritos evoluídos estão reencarnando para nos auxiliar a sermos melhores? Acredito que dias melhores virão. Apesar dos acontecimentos mundiais, de muito medo de guerra, fico triste por isso. Mas tenho fé e gostaria de saber isso. Estamos nos reciclando para novos tempos? Sempre, Larissa, sempre. Desde o início da humanidade, nós estamos numa transição, processo de reciclagem psíquica e de melhoramento de caráter, buscando o nosso melhoramento para novos tempos. Com certeza, esses espíritos considerados instrutores da humanidade estão sempre no influxo de amor que eles têm por todos os seres sencientes, eles que já se tornaram um Buda, seres iluminados, mestres da luz, mas que têm amor por todos os seres sencientes ainda retidos nos ciclos de renascimento sucessivos em terra. Então eles voltam de tempo em tempo para ter um impacto na humanidade, para reciclar nossos pensamentos, nossos valores, trazerem novas tecnologias, novos saberes nas ciências, nas artes, nas filosofias, nas religiões. Esse influxo reencarnatório de tempos em tempos desses espíritos, desses instrutores da humanidade sempre houveram, sempre haverão, porque assim a humanidade melhora o seu padrão de pensamento vigente, de atitudes, e nós vamos nos encaminhando para a grande transição que é interna de cada um de nós nos tornarmos cidadãos livres desse ciclo de renascimentos sucessivos nessa matéria densa, nesse corpo físico transitório. Obrigado, Larissa, aí, pelo seu comentário. Meus irmãos, está em tempo, compartilhe a nossa live, você concorre a 3 exemplares do livro Reza Forte. Sorteio logo após o tema da live, os 3 ganhadores serão publicados no perfil aqui na fanpage de Pérolas de Ramatiz. O pessoal da livraria ali está atento. Vera Pacheco. Para mim, Umbanda pura é a primeira do Zélio. Queria encontrar uma casa que fosse como a primeira, como era antes. Não achei. Vera Pacheco, nem vai achar, Vera. Nós não estamos mais em 1908. Nós estamos em 2017. Muita coisa aconteceu de lá para cá. O estudo, literatura, o padrão vigente do ser humano mudou, as nossas relações e interações sociais mudaram, os terreiros não são mais fechados
por terem atabaque. Não precisamos mais ter um nome espírita em nossas fachadas. Nós temos direito a um estatuto, a um regimento interno, a um CNPJ. Tá certo, Vera Pacheco? Muito obrigado aí pelo seu comentário. Pablo Andrade. Não sou um bandista, mas... Pablo, a tua pergunta foi muito grande, cara. Eu te agradeço aí, mas não vai dar para ler, tá bom? Obrigado. Cláudio Zec, boa noite. Em suas obras você tem alguma explicação mais detalhada sobre os chakras na Umbanda? Sim, o livro Umbanda Pé no Chão fala dos chakras. Nós temos o livro Iniciando a Umbanda, que é da trilogia Registro da Umbanda, também fala dos chakras, tá bom, meu irmão? Muito obrigado aí pelo seu comentário. Por que os pueris guerreiros são raros no centro? Qual orixá regente desses caboclos? Podem ser Oxóssi, pode ser Ogum, depende da casa, tá bom? Assim como também os caboclos bugres. Tem casos que tem eles enfechados, regidos por Ogum, outros pelos Oxóssis, né? Caboclo fecheiro. Tá bom, Silvana, Marcelo? Obrigado aí pelo seu comentário. Arivaldo Romão, muito obrigado pela resposta, muito axé, meu irmão Norberto Peixoto. Obrigado, Arivaldo Romão, muita luz para você também. Newton Júnior, irmão Norberto, nos fale, por favor, sobre o papel da fumaça nos trabalhos desobsessivos na Umbanda. Newton Júnior, eu tenho um vídeo aí no YouTube que fala das fumaçadas. A fumaça é a aspersão. Ela eteriza, né, princípios ativos ali que estão nas folhas e tem fundamento. Nós usamos muito aqui as fumaçadas, não só na defumação, mas nas cachimbadas, inclusive nas cachimbadas com cachimbo de angico, né, orientados aí por Pai Juvencio da Bahia, que é um preto velho juremeiro. Tá certo, Nilton Júnior? Tem fundamento, sim. Obrigado aí pelo seu comentário. Juliana Araújo. Minha avó faleceu há 15 dias e eu trabalhei no último sábado incorporando. Depois soube que deveria ter esperado 21 dias. Isso pode trazer algum prejuízo para mim, para casa, para quem desencarnou? Não, Juliana, não traz prejuízo nenhum. Se você fez isso com amor, né, e com entrega, não traz prejuízo nenhum. Não se preocupe com isso, tá certo? No olhar de Norberto Peixoto. Obrigado aí pelo seu comentário. Osmarina Cine. Incorpora um caboclo. Os meus amigos dizem que ele é carrancudo e que fala uma língua que ninguém entende. Isso é normal. Alguém me disse que ele é um caboclo pena roxa. Eu já sonhei com ele várias vezes, mas todas as vezes não consegui entender direito. A língua me parece indígena. Os Marina, Cine, olha só. O caboclo vai ter que falar português, minha flor. Porque senão ninguém vai entender ele. Aí o aconselhamento se torna... sem fundamento, não há comunicação. Quem sabe esse caboclo não vai ser o caboclo de aconselhamento? Quem sabe ele é um caboclo desenvolvedor? Observe as suas manifestações, converse com o seu dirigente, tá bom? Mas o caboclo tem que se expressar através do mental do médium, da cognição e da parte psicomotora e da fala do médium em português. Nós estamos no Brasil. Nós não estamos numa tribo de índio ou no interior da África, com todo respeito, obviamente, a essas culturas, a essas tradições, mas não há como a gente se comunicar numa língua que não seja o português, tá certo? Obrigado pelo seu comentário. Meus irmãos, estão fazendo 1 hora de live. Eu vou ler aqui a última pergunta. Ana, muito obrigado, Pai Norberto. Um Odu com 4 orixás na cabeça, como sabemos quem de fato é o orixá daquela coroa? O pai ou a mãe do médium? Ana, você tem que falar com o seu dirigente. Apurar o Odu, ver realmente qual é a vibração que está sentada de frente no ori do médium. Às vezes se requer um tempo. Esse tipo de diagnóstico requer destreza e muita paciência para que não haja dissabores futuramente, onde você vai ter iniciações, vai usar elementos em cima do que for apurado aí no seu orixá, no seu Odu ou no seu orixá regente de Eledá. Então vá com calma, tá, Ana? Converse com o seu dirigente, te observe, estude, tá bom? Não tenha pressa. Meus irmãos, quem compartilhar a nossa live, o livro Reza Forte,
estará sendo sorteado logo ao término da live, já vamos terminar. 3 exemplares será enviado aí gratuitamente para a residência dos 3 ganhadores. Logo após o término da live será publicado o perfil dos 3 aqui na fanpage Pérolas do Ramatiz. Importante você não mandar o endereço para nós. Muito, muito obrigado a todos. Terem várias perguntas aqui que eu não consegui vencer, não consegui. Acredito que tenho perguntas muito boas, meus irmãos, mas por uma questão de disciplina, né, a gente se compromete a ficar 1 hora aqui, né, com respaldo do plano espiritual. Essa 1 hora já venceu. Eu agradeço vocês aí pelo apoio, pelo carinho, pela força, pela participação. Até uma próxima oportunidade, se os orixás assim o permitirem. Meu muito, muito obrigado. Nosso saravá fraterno. Até a próxima oportunidade.